Boa tarde a todos novamente. Aqui eu vou trazer um trabalho que a gente vem desenvolvendo no núcleo, que é as possíveis relações entre a economia solidária e o desenvolvimento de território. E eu vou apresentar o caso de um território, que é um bairro na cidade de São Carlos. Bom, como que a gente vê o problema da realidade? Quer dizer, a gente percebe que o capitalismo, além de gerar desigualdades e ser ecologicamente sustentável, é instável. No Brasil, a pobreza ela se manifesta de diferentes maneiras, né? De diferentes dimensões. A insuficiência de renda, acesso precário da água, saúde, moradia, transporte, baixa escolaridade, segurança alimentar, formas precárias de inserção no mundo do trabalho. O que a gente observa é que a economia solidária é como uma oportunidade, né? E ela se manifesta de diferentes maneiras, cooperativas, grupos de consumo responsáveis, Banco Comunitário de Desenvolvimento. E essas iniciativas econômicas, né, indicam que existem outras formas de produzir, consumir, e que vão ser regidas por lógicas democráticas, autogeridas, sustentáveis. Uma outra perspectiva, né, para fazer contraponto, né, a esse meio hostil, que são o mercado e a própria sociedade capitalista. Para a economia solidária, a crise deve ser interpretada, sobretudo, como uma oportunidade. Por que a oportunidade? Porque ela vai estar entendendo a economia solidária, ela está subordinada à economia na sua finalidade, que é prover, de maneira sustentável, as bases materiais para o desenvolvimento pessoal, social e ambiental do ser humano. O valor central da economia solidária é o trabalho humano, ao invés da acumulação privada dos lucros. A referência da economia solidária é o sujeito e toda a sociedade concebida também como sujeito. A eficácia econômica não se delimita pelos benefícios materiais de uma iniciativa, sendo que se define em função da qualidade de vida, do bem viver e de felicidade de seus membros, e ao mesmo tempo de toda a sociedade como sistema global. A economia solidária, como uma outra forma de produzir, de consumir, de distribuir, se propõe como uma alternativa viável e sustentável para a satisfação das necessidades individuais e coletivas. Então, a gente fez alguns enunciados genéricos para tentar, a partir daí, entender a economia solidária como um conjunto de atividades econômicas, de produção de bens e serviços, distribuição, consumo e finanças e trocas, organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras, sob a forma coletiva e autogestionária, com controle dos meios de produção, dos bens e serviços, com participação democrática nas decisões pelos membros da organização ou empreendimento e distribuição equitativa dos resultados. Isso aí é o documento que está no Sistema de Informação e Economia Solidária da Secretaria Nacional de Economia Solidária, e que privilegia o desenvolvimento comunitário e humano, a justiça social, a igualdade de gênero, raça e etnia, acesso igualitário à informação, ao conhecimento e à segurança alimentar, preservação dos recursos naturais, pelo manejo sustentável e responsabilidades com gerações presente e futura, construindo uma nova forma de inclusão social com a participação de todos. Isso é uma das resoluções da primeira Conferência Nacional de Economia Solidária de 2006. Então, a economia solidária como estratégia de desenvolvimento territorial. Há outras abordagens, tá, teóricas, abordagens conceituais da economia solidária. Eu vou focar aqui nós temos no nosso núcleo utilizado. Então, considera-se o território um espaço físico geograficamente definido, com afinidades socioculturais, caracterizados por critérios multifuncionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a formação histórica e cultural e as instituições políticas e grupos sociais distintos que se relacionam interna e externamente por meio de processos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial. Então, esse é um conceito mais amplo para tentar, a partir daí, né, fazer uma outra discussão que seria o desenvolvimento local como processo endógeno, registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos, capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Representa uma transformação singular nas bases econômicas e na organização social em nível local, resultante da mobilização das energias da comunidade, explorando as suas capacidades e potencialidades específicas. O desenvolvimento local, as variáveis econômicas são insuficientes para que se produza o desenvolvimento social e ambientalmente sustentável. A comunidade e suas relações sociais internas têm fundamental importância no processo de desenvolvimento do território em que está situada. A comunidade, através de suas formas locais de solidariedade, integração social e cooperação, torna-se o principal agente da transformação socioeconômica em um determinado território. Aqui tem as perguntas orientadoras do nosso núcleo, que elas vão estar se relacionadas com as estratégias gerais, as condições essenciais, obstáculos e limites para a inserção da economia solidária como eixo estratégico e articuladora de políticas, projetos e ações intersetoriais, de saúde pública, segurança alimentar, nutricional, gênero, educação, cultura, no território.
tendo em vista a formulação de diretrizes políticas públicas integradas para o desenvolvimento do território. Uma outra pergunta se refere a estratégias gerais, condições essenciais para a formação de redes de cooperação entre as diferentes iniciativas econômicas solidárias no território. Uma outra seriam as perguntas que vão tentar indicar quais são as variáveis que favorecem e desfavorecem, né, a promoção de processos de incubação, ampliação e consolidação de iniciativas econômicas solidárias em um determinado território. E quais são as variáveis e processos que são relevantes para a capacitação de participantes do projeto, para que atuem no modo a produzir os resultados desejáveis em termos de desenvolvimento territorial no âmbito da economia solidária. E quais são as variáveis relevantes para promover a autogestão no âmbito dos empreendimentos, das iniciativas solidárias e o protagonismo por parte dos participantes desse empreendimento. Essas perguntas são as perguntas que vão sendo conduzidas a todos os pesquisadores que participam dos diferentes projetos que o núcleo vem desenvolvendo. Aqui estão os objetivos do projeto de pesquisa, os objetivos complementares. A estratégia eu já tinha indicado na minha apresentação anterior, é a partir da ação na realidade social que vai se dar a produção do conhecimento, simultaneamente a formação de diferentes tipos de pessoas, principalmente a educação dos trabalhadores associados, dos estudantes, gestores públicos e diferentes profissionais na economia solidária. Então, essa indissociabilidade a gente tenta garantir como princípio desde a origem do próprio núcleo. Então, isso a gente vem fazendo em todas as nossas ações que o núcleo vem desenvolvendo. As estratégias no período de 98 a 2006, nós estávamos em diferentes territórios, diferentes municípios, mas sempre pensando na incubação de cooperativas populares em vários territórios. Os valores fundamentais a gente manteve desde a autogestão, cooperação, solidariedade e equidade desde a nossa origem. O projeto atual, que a gente vem desenvolvendo desde 2007, é o desenvolvimento territorial e economia solidária com protagonismo dos empreendimentos incubados pelo núcleo, com recursos de diferentes fontes, né? MDS, MEC, MINC, FAPESP, PNUD. O território de atuação... O território São Carlos, aqui é um bairro, o bairro do Gonzaga em torno, fica na periferia de São Carlos, e depois eu vou tentar mostrar por que a gente escolheu esse bairro de atuação do nosso núcleo. Aqui, eu vou rapidamente mostrar o processo de incubação de um determinado empreendimento, né, que originou nesse território, Cooperlimp, a cooperativa de limpeza Jardim Gonzaga, e como que ele foi sendo protagonista no desenvolvimento do território. A origem é a partir de um estudo mantido por professores da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Sociais, estava tentando identificar bolsões de pobreza no município. Um deles era o Jardim Gonzaga e o Monte Carlo. A situação existente naquela época, muitas pessoas desempregadas, baixo nível de escolaridade e qualificação pelo trabalho, muitas pessoas sem documentos pessoais, alto grau de preconceito em relação aos moradores, baixo nível de autoestima. Então, isso aqui era o começo da ocupação do bairro. Tá? Hoje é um bairro adensado, né, na periferia de São Carlos, tá? E um grupo de professores na época... fazendo convite à população para discutir a necessidade de buscar alternativas. As pessoas compareceram inicialmente em busca de emprego, elas foram com carteira de trabalho. Alguém vai discutir trabalho, e o trabalho que as pessoas conhecem é o trabalho assalariado. Ela nunca tinha a ideia que era possível um outro trabalho, no caso, trabalho associado. Então, atividades realizadas foram levantamento de necessidade e a apresentação da possibilidade de trabalho coletivo como forma de geração de renda. E várias iniciativas, junto com as pessoas que estavam participando das reuniões, indicavam construção civil, alimentação, limpeza, costura. E um primeiro grupo a organizar foi para limpeza. Quais critérios? Baixo custo dos meios de produção, necessidade mínima de capital, semelhança com as atividades realizadas pelas pessoas, algumas profissionalmente, indício de viabilidade econômica, já que poderia ter apoio da Universidade Federal de São Carlos. O preparo inicial, atividade de formação em cooperativismo e economia solidária, oficina para simulação de encomenda de serviço para a elaboração da proposta, levantamento de informações sobre demandas e potenciais, oficina para capacitação em serviços de limpeza e encontros para a elaboração do estatuto da cooperativa. E aqui tem as fotos que estão registrando os vários momentos, capacitação para moderação de assembleias, são pessoas que nunca tinham participado de atividades, né, coletivas, e de como que seria a condução de assembleias, passando a capacitação para o cooperativismo, capacitação para o serviço de limpeza, a oficina de cooperativismo oferecida pelas próprias cooperadas para outras pessoas que estavam chegando no processo. Aqui está mostrando a realização da assembleia da Fundação da Cooperlimp, a leitura e aprovação. Tá? O início que se apareceu foi a dificuldade de construir
o empreendimento como um dos obstáculos pela ausência de documentos e oscilação do número de pessoas do grupo. Isso acontece em qualquer oscilação, rotatividade, acontece em diferentes coletivos. Mas o que a gente deparou é que as pessoas não tinham RG. A gente falou, em São Carlos, não tem RG, é um documento, né, o registro de identidade, para ser sócio da cooperativa. Então, desde essa preparação desses documentos, foram que a gente foi começando a identificar quais são as dificuldades inerentes a essas pessoas. Então, a primeira oportunidade foi 8 postos de trabalho com serviço contratado diretamente pela universidade, com dispensa de licitação, que elas iam fazer o serviço de limpeza no restaurante universitário. E aqui está as 8 cooperadas, né, que começaram o serviço de limpeza no restaurante universitário. Tá? No primeiro momento, havia 30 pessoas, mulheres, e o grupo decidiu quem ocuparia os 8 postos de trabalho, com pessoas com maior necessidade de renda e que tivesse passado pelo processo de capacitação. Tá? O avanço seguinte, por meio de licitação, conseguiram mais postos de trabalho na universidade para atuar na recém-criada sala de apoio. Então, foi que tivesse uma exigência, a universidade colocou, para fazer esse tipo de serviço, que seria serviço de zeladoria das edificações, que tivesse a 8ª série concluída. Nisso foram incorporados grupo de jovens que atendia essa condição. Principais atividades realizadas nesse processo, fez assessoria, capacitação para novas atividades, apoio para a gestão administrativa, atividade de apoio à estruturação e funcionamento do grupo, relações humanas, autogestão, formulação de normas internas, saltos marcantes. Começaram a participar também de editais públicos da prefeitura. Então, um aumento de sócios, de 35 passou para 70, de 70 para 80, para 150. Foi um número crescente para participar dos editais. Por mais que nós, assessores, colocávamos que a participação em editais era um risco, o coletivo, a cooperativa decidia pela Assembleia que tinha que estar aumentando o número de sócios. A gente entendia quais eram as razões. Realizava assembleias mensais, contavam com comissão de ética, ampliaram as parcerias, além da universidade, contaram com apoio contábil de advogados, participaram das iniciativas de capacitação para a economia e socialidade de novos sócios. Aqui tem reunião conjunta, sempre tinha conjunta entre o núcleo e a Cooperlimp, reunião com a diretoria. A própria cooperativa ela tinha projetos na sede de biblioteca comunitária, organizava a feira de troca e outras ações indicadas no projeto de desenvolvimento territorial dos bairros que residem os sócios. A situação em 2008, 250 sócios, quase 200 postos de trabalho. Eles compraram o terreno para a construção da sede e adquiriram o veículo próprio. Aqui esse mapa está indicando, esses pontos vermelhos são as casas onde que moram os sócios da cooperativa. Então, estava indicando o quê? Que a maioria moravam no território. Então, com esses sócios, começamos a pensar, junto com outras cooperativas, a Coopercook, a Costurarte e a Coletiva, que moravam nesse território, vamos começar a organizar e que eles seriam protagonistas para a incubação de outros empreendimentos de economia solidária, para a formação de novos e também na perspectiva de desenvolvimento local urbano para a melhoria das condições de vida locais, saúde, habitação, saneamento, lazer, cultura. Tá? E nós temos outra experiência também, uma outra oportunidade posso vir relatar, que foi em assentamentos rurais. Em São Carlos foi feita parcerias com a Cooperlimp, com o Coopercook, Costurarte Coletiva, a Associação Maria Fuxico, o Recriarte, os setores da administração municipal, prefeituras, várias secretarias, com as universidades e setores universitários, grupos de pesquisa de diferentes instituições, a rádio da universidade, e ainda tinha parceria com o Banco do Brasil, as paróquias que estão instaladas no território, né, o Consumo Sol e outras entidades que tinham já atuação ou que tinham interesse de fazer atuação naquele território. Os resultados que a gente pretendia era o fortalecimento dos empreendimentos solidários já existentes e a criação de novos empreendimentos. Aqui, essa figura está indicando que a perspectiva era formar cadeias de limpeza, cadeia de alimentação, tá, em função dos empreendimentos que já estavam existindo. E sempre tentar se manter a formação em cooperativismo, formação em viabilidade econômica, a formação de serviços qualificados, em finanças solidárias, saúde e trabalho, na perspectiva de fazer rede de cooperação entre esses empreendimentos no território. Aqui é um outro gráfico que está ilustrando também essa possibilidade de fazer cadeias, redes entre os vários empreendimentos para a criação de redes de cooperação entre os próprios empreendimentos. O problema que aconteceu, que é uma variável que a gente não controla, que teve uma ação do Ministério Público do Trabalho que forçou a assinatura de um termo de ajuste de conduta. Esse termo de ajuste de conduta estava dizendo, tanto para a Cooperlimp, com 250 sócios, e a Coopercook, com uma semana de 30,
que tinha que suspender os contratos com iniciativa privada. Não participação em editais públicos, que os encerramentos dos contratos em andamentos com a Prefeitura de São Carlos deram o prazo, dezembro de 2010. Em 2010, a Copercuc encerrou as suas atividades em função do impedimento de participar dos editais públicos, dos encerramentos dos contratos, e em 2011, em encerramento das atividades da Coperlimp. Então, eu só estou colocando essa trajetória para entender o seguinte: tem algumas variáveis que a gente que vai fazendo ação na realidade social, a gente não tem controle. A ação do Ministério de termos de ajuste de conduta, tá, que foi impedindo, né, gerou uma dissertação de tese para tentar o ordenamento jurídico, como que isso, às vezes de facilitar, promover condições facilitadoras a esses empreendimentos, ele criminaliza o que eu vou dizer de trabalho digno. Aqui no Brasil ainda tem trabalhos escravo que ainda o Ministério Público não foi lá, fez a atuação das empresas privadas para que encerre suas atividades. E nesse caso, aconteceu, então nós temos uma série, a dissertação de mestrado vai tentar indicar as possíveis explicações aí dessa atuação do Ministério Público do Trabalho. Quem tiver interesse depois, a gente pode detalhar um pouco melhor esse caso. Mas em 2012 surgiu um novo ator, que foi o Banco Comunitário Nascente, aproveitando as experiências da rede de bancos comunitários no Brasil, Banco Palma, Banco Bem, tá? E junto com a parceria com o Núcleo de Economia Solidária da USP, a gente começou a fazer a incubação desse banco comunitário nascente, que foi inaugurado em junho de 2012, o lançamento da moeda, Vida, já está fazendo concessão de crédito produtivo, o crédito para consumo, ainda não fez para crédito habitacional, começou a organizar o Fórum de Desenvolvimento Local. As trabalhadoras desse banco participam nos projetos Mutirão da Limpeza, Operação Crack, Cine Gonzaguinha, outras atividades de cultura, participam no Fórum Municipal de Economia Solidária e no Conselho Municipal de Economia Solidária. Então, esse novo ator do Banco Nascente é ele que vai ser o protagonista de novas iniciativas econômicas solidárias no território. Tá? Nós temos aqui uma relação dos empreendimentos que foram incubados em 2013, né, nesse momento, e a questão da proposição de diretrizes públicas. Fizemos vários seminários internos e fizemos um seminário convidando os atores, inclusive o prefeito, na época, a participar, os secretários, para a formulação de políticas públicas para tentar garantir a continuidade dos empreendimentos de economia solidária. E a gente definiu aí as categorias: acesso a espaços físicos, a comercialização de produtos e serviços, marco legal, legalização, articulação, crédito, finanças, infraestrutura, e esse documento foi gerado num seminário e foi entregue para o prefeito na época. Com a mudança do prefeito esse ano, a gente fez novamente a entrega para ele tomar conhecimento que existe um movimento que já está pautando as políticas, a continuidade das ações e das políticas públicas. Os resultados dos trabalhos, ele indica o aumento da compreensão sobre as diferentes variáveis, né, que interferem no processo de incubação, iniciativas econômicas solidárias no território, aumento da compreensão das estratégias implementadas, as condições, o que favorece, as dificuldades e os limites de atuação de uma incubadora universitária na perspectiva de proposição de políticas públicas em economia solidária como estratégia de desenvolvimento territorial. Os resultados tecnológicos referem ao desenvolvimento de produtos inovadores para diversos empreendimentos econômicos solidários e de processos de organização coletiva para tomar decisão e gestão das várias etapas do processo de incubação das iniciativas econômicas no território. Os resultados estão indicando que a relevância científica, aumento do conhecimento sobre o processo de incubação e como estratégia de desenvolvimento do território, do ensino, aprendizagem como oportunidade de formação de estudante de graduação e pós-graduação para lidar com diferentes problemas e situação da realidade social. E principalmente da relevância social, geração de trabalho associado e renda para segmentos historicamente excluídos da população brasileira e acesso a direito à cidadania. Os resultados alcançados também indicam como condições favorecedoras no desenvolvimento das atividades a existência de equipe mínima, do ponto de vista do número ecosol, de um professor, de um coordenador executivo e pelo menos um estudante de graduação. A articulação entre as equipes na condução das atividades como forma de dar abrangência e sustentabilidade das ações. A apropriação da comunidade de objetivos e atividades acordadas, bem como seu protagonismo nesse processo. O apoio às iniciativas comunitárias, que, embora não pertinentes a algum âmbito da economia solidária, representa fomento à emancipação da população, que constitui a centralidade no processo de extensão vinculado à economia solidária. Aqui esse gráfico está dizendo o seguinte, que o papel da assessoria, dos nós pesquisadores, no acompanhamento técnico, político, contínuo e permanente, para organizações coletivas autogestionárias, que vai pautar a questão da autogestão, cooperação, democracia, valorização do trabalho humano e respeito à natureza, tem o papel do Estado.
O papel do Estado, entendendo a administração pública, fomentando as várias iniciativas de Ecosol, a questão do marco legal e do marco jurídico. E, nessa perspectiva, como que esses coletivos estabelecem uma relação com o mercado existente, a formação de redes de cooperação e as possibilidades de trocas solidárias e uma outra perspectiva que não são as perspectivas só monetárias, né? A gente teve exemplos aqui nesse encontro de trocas não monetárias que vão também sendo possíveis na construção da economia solidária. Então, muito obrigado.